Gostaríamos de parabenizar todos os aprovados no nosso vestibular. Sejam bem-vindos à Universidade Federal de Roraima e que possamos concretizar os seus sonhos. Parabéns aprovados no vestibular da Universidade Federal de Roraima. Agradecemos a confiança. Sejam bem-vindos. Queria dar as boas-vindas a você que é ingressante da UFRR e vai iniciar conosco essa sua jornada de aprendizado na nossa comunidade. Um grande abraço a todos e sejam bem-vindos. Vamos dar início à divulgação do resultado preliminar do vestibular 2021 da UFRR. Atenção, curso de administração B, turno vespertino e noturno, ampla concorrência. Daniele Souza Pérez, Camille Lualinda Ferreira Lopes, Victor Luiz Mota da Silva, Rayana Tayana de Oliveira Matos, Cleidson Diniz de Almeida, Raquel de Paula Souza, José Humberto Nunes Ferreira, Beatriz Leitão de Souza, Giovana Santos de Araújo. Ainda no curso de administração B, vespertino e noturno, pessoa com deficiência, Raquel Urstiga Nascimento. Aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena, Elisane Ana de Souza. Gabriel Florencio Lopes dos Santos, Ramon Tadeu Rodrigues Pacheco, Tadson Fraque Cunha Menezes. Ainda no curso de administração B, vespertino e noturno, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI, Gabriel Contreira da Silva. Administração B, vespertino e noturno, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Daniel Oliveira Silva, Joabe Costa Pontes, Manuela Ramires Obando, Cicilene José Bernaldo. Administração B, vespertino noturno, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI, Stephanie Caroline Oliveira da Silva. Curso de agronomia diurno, ampla concorrência, Vinícius Vanderlei de Farias, Luiz Eduardo Zatizauza, Lucas Alexandre de Souza Lucas, Bruno Costa da Silva, Lucas Melo Cantaliça, Ítalo Juliano Araújo de Oliveira, Emanuele Maria Barbosa da Fonseca, Giovana Soares Cardoso, Débora Almeida Evangelista, Josenildo Alves da Silva. Ainda agronomia, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, pessoa preta, parda ou indígena. Denise Rodrigues da Silva, Ana Clara Rodrigues da Silva, Atirson Gabriel Martins dos Santos, Patrick Pessoa de Oliveira. Agronomia, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não declarado, preto, pardo ou indígena, Thaís Carvalho. Agronomia, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado pessoa preta, parda ou indígena, Yuri Caian da Silva Veloso, Eco Souza Reis, Caio Henrique Facchieri, Amarildo de Brito Sombra Júnior. Agronomia, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, preto, pardo ou indígena, Victor Fernandes Alencar. Estamos apresentando o resultado preliminar do vestibular 2021 da UFRR. E agora nós vamos para o curso de Antropologia B noturno, ampla concorrência. Ricardo André Dantas Neves, Janiele Silva do Vale, Caroline Moura Lisboa, Jussara Lima Paulino, Lucas Tomac Brito Mourão. Curso de Antropologia B noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Adail Maduro Filho.
Arquitetura e Urbanismo, Vespertino e Noturno, ampla concorrência. Sebastião Mendes Frazão Neto, Yuri Souza de Oliveira Nascimento, Igor Teixeira Fontoura, Caio Rubens Severino da Silva, Giovana Leal Moniz de Brito, Mariana Ferreira Isbel, Fernanda Caliri Mota, Karine Daniele da Silva Rocha, Sharon Sabrina Fernandes Santos, Ana Caroline Cardoso Masmanian, Victor Gabriel de Souza Cruz, Loreta de Castro Silva Level, Isadora Adriele Guevara Pinho, Chayane Bezerra Minuto, Cauê Vontobel Rodrigues. Arquitetura e Urbanismo, B. Vespertino e Noturno, pessoa com deficiência, Ana Alice Costa Santos, Matheus Luan Anselmo de Castro. Arquitetura e Urbanismo, B. Vespertino e Noturno. Aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. André Luiz de Lima Oliveira. Benício José dos Santos Neto, Everaldo de Souza da Silva, Leonara Pimentel da Silva, Rian Robson Barros do Nascimento, Ivone da Silva Gutierre, Joás Emanuel Figueira dos Santos. Arquitetura e Urbanismo B, Vespertino e Noturno. Aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Glisson de Paula Uechatec, Gustavo de Sena Mourão. Arquitetura e Urbanismo, B, Vespertino e Noturno. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Marcos Medeiros da Silva de Castro. Ariene Xeriza Galvão Brilhante. Giovana Mendes Garbácio. Adã Henrique Quaresma Neves, Leide Daiane Martinho de Andrade, Maria Clara Prestes Lira, Maria Caroline Ventura de Souza, Jennifer Kelly Almeida da Silva. Arquitetura e Urbanismo, B, Vespertino e Noturno. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Nicolas Wendel Pinheiro Moraes. Artes Visuais, Noturno, ampla concorrência. Laélia Lima Cardoso, Júlia Stefane Nunes Maciel, Raíssa Tainara de Oliveira Duarte, Lara Victória Amorim de Souza. Artes Visuais, pessoa com deficiência. Samuel Lucas Moreira da Rocha. Artes Visuais, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Gabriela Gomes da Silva. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Sofia Fagundes Araújo. Lucas Levi Oliveira da Silva. Artes Visuais, Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Laísa Natrote Coutinho. Noemi Santana Lima. Ciência da Computação B, turno diurno, ampla concorrência. Sara Evelyn do Vale da Silva. Carlos Alexandre Sales Silva. Caio Rafael de Lira Cordeiro. Guilherme Miranda de Araújo. Ranier Sales Veras. Marcos Vinícius Lima e Silva, William Farai da Silva Júnior, Cleuson Souza Santos, Tiago Silva Lima. Ciência da Computação B, turno diurno, pessoa com deficiência, Amanda de Brito Barbosa. Ainda na Ciência da Computação B, diurno, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou índio. Ramírez Macharuê Santos de Brito, o Anderson Moraes de Souza, Marlon Gabriel Lima Silva, Tiago Lopes Florencio, Maxwell Figueiredo Silva. Ciência da Computação B, turno diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Rafael Leite Campos.
Ciência da computação B diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI. Sara Elaine Lima Oliveira, Matheus Pimentel Paiva. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI. Ana Júlia Vieira Pereira Andrade da Costa, Victor João Carneiro Briglia. Curso Ciências Biológicas diurno, ampla concorrência. Lincoln Dias Veras Lima, Letícia Machado de Oliveira, Natália de Abreu Furman, Raquel Mota de Souza, Fábio Eduardo Castro da Costa, Guilherme Nogueira de Barros, Paulo Santos Nascimento. Ciências Biológicas diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Letícia Fernanda Martins Palheta, Wenendila Uchoa de Araújo, Maria Isabela Barbosa Duarte, Kelly Fernanda Pérez. Ciências Biológicas, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Flávia dos Santos Cavalcante, Anita Cristina Batista do Nascimento, José Alves Júnior, Alessandra Vitória Lima Oliveira. Ciências Biológicas, vespertino e noturno, ampla concorrência. Luísa Souza Costa, Rodriane Carolina de Araújo Cruz, Liedson Conceição Gomes, Suane Martins Rodrigues, Roserrais Karen Souza Rodrigues, Rayane Carvalho Sampaio, Charles Wendel Salgado Barroso Barbosa, Adriane da Silva Oliveira. Ciências Biológica, licenciatura vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado pessoa preta, parda ou indígena. Juliane Victória Souza Tavares, Lauren Peixoto Rodrigues. Ciências Biológicas, licenciatura vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Bruno Carvalho Gomes. Estamos apresentando em primeira mão o resultado preliminar dos aprovados no vestibular 2021 da Universidade Federal de Roraima. Ciências Contábeis, bacharelado, vespertino e noturno, isso em ampla concorrência. Isabelle Ramos dos Santos, Milena Nedique Gonçalves, Daniela Brito Bezerra, Nicolas Gabriel Saraiva Botelho Costa, Daniel Rodrigues Carvalho, Victor Gabriel Pereira da Silva, Andrei Williams de Souza Pimentel, Mike Rodrigues de Lima, Tássio Barbosa e Cândido, Jânio Rodrigues da Silva, Hamilton José Pereira da Silva, Dariane Barros da Silva, Yuri Cardoso Alves, Antônio Regino Araújo de Souza, Alan Roberto Pinto Santos, Maria Gabriela Pires Monteiro de Carvalho, Luciana Regina Rebouças do Nascimento, Caio Felipe Barros Silva, Aldalice Magalhães da Silva, Gabriel Severino da Silva, Adriele Kathleen Pereira Miranda, Franco Jânio Guimarães Souza, Ayrton de Aguiar Costa, Maria Clara dos Santos Amorim, João Kleber Andrade da Costa, Wallace Moreira de Oliveira. Ainda no curso de Ciências Contábeis, bacharel, vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena, Rosângela de Oliveira Silva, Giovana Silva Xavier, Cátia Maria Oliveira dos Santos. Aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, preto, pardo ou índio, Amanda da Silva Brito, Mirelle Bezerra Silva,
Ainda em Ciências Contábeis, bacharel vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Aline da Silva Oliveira, Juan Pablo da Silva Balti, Bruna Monique Santana. Ciências Contábeis, B, vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, PPI. Felipe Rodrigues de Melo. Ciências Econômicas, bacharel, vespertino e noturno. Leonardo Cardoso Coelho. Eduardo Salomão Alves de Jesus. Aline Queiroz de Souza. Eric Bezerra Rabelo. Mônica Paiva Ribeiro dos Santos, Rubens Savares Leal, Hilary Sales Cavalcante, Pamela Ribeiro da Silva, Gleidson Aquati de Lima, Keila Cristina de Abreu Sarques e Natasha Mota Sobral. Ciências Contábeis, bacharel, vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, que é preto, pardo ou indígena. Zenilda Alves da Silva, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. E Demar Dartora Filho. A seguir, o curso de Ciências Sociais. Ciências Sociais, bacharelado, ampla concorrência. Rubenige Ferreira da Silva. Ciências Sociais, bacharelado noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Tiago Vinícius Lima da Silva. Ciências Sociais noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena, Giovana Carolina Braga Nazerte. Arthur Teixeira da Silva Patrício. Comunicação Social, jornalismo, bacharelado, noturno, ampla concorrência. Cricione Gama de Oliveira Carvalho. Tiago da Silva Cortês. Letícia Kellen de Oliveira Matos, Lara Pereira Muniz, Elane Oliveira Silva, Giovana Carla da Silva Menezes, Rânia Silva Barros, Cauã Plácido Pérez, Abigail Ramos de França. Comunicação Social, jornalismo, pessoa com deficiência. Maria José Cantuário dos Santos. Comunicação Social, jornalismo, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Gabriel Lopes de Carvalho e Melo, Fernanda Bezerra Silva, Thaís Natália Ribeiro dos Santos, Vanderlice Bezerra Vieira. Comunicação Social, jornalismo, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, pessoa preta, parda ou indígena. Emily da Silva Soares. Comunicação Social, jornalismo, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado, pessoa preta, parda ou indígena, João Gabriel Padilha Pinheiro Chaves. Carlos Henrique Celestino Filho. Comunicação Social, jornalismo, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, pessoa preta, parda ou indígena. Adria Tamile Amorim Costa de Souza. Lilith Áquila Silva de Alencar Dias. Zádila Oliveira Rodrigues. Estamos apresentando em primeira mão o resultado preliminar dos aprovados no vestibular 2021 da Universidade Federal de Roraima. Curso de Direito, bacharelado, vespertino e noturno em ampla concorrência. Anderson Araújo Fernandes do Couto, Marcel Braga Santiago dos Santos, Pedro Henrique dos Santos Lopes,
Suzy Carine Silva de Almeida Marques, Vitória Maria Fernandes Dias, Azaf de Siqueira Lopes, Rodrigo Isbel Rodrigues, Rafael Grijo dos Santos, Pedro Henrique Vieira, Caroline Silva do Casal. Direito, bacharelado vespertino e noturno, pessoa com deficiência, Gabriel Vitor Alves Colares, Renoir de Oliveira Rodrigues. Direito, bacharelado vespertino noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, vagas pessoas com deficiência, José Aleixo de Souza Almeida. Ainda em direito vespertino e noturno, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Luana Emily dos Santos Rodrigues, Anderson Pereira de Jesus, Emily Yasmin Souza de Carvalho, Yasmin Bruna Emiliano de Souza, Caroline Campos de Souza. Direito, bacharelado vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Mark Andreu de Brito Rufino Borges. Aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Isabela Lima Santiago, Evelyn Maísa Neves da Silva, Vinícius Mussato Lopes, Vitória Manuela de Souza Bastos, Bianca Dias Rodrigues. Direito, bacharelado vespertino e noturno, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo, não autodeclarado, pessoa parda, preta ou indígena. Débora Costa Pereira. A seguir vem a Josi com o curso de enfermagem. Josi. Ok, Neto, vamos para o curso de enfermagem, ampla concorrência. Bárbara Peixoto Leitão, Elizabeth Cristiana Moura Trajano, Luciana Kramer Passo de Lima, Emily Victória da Silva Pereira, Daniel Júnior Pereira Furtado, Emily Victória de Souza Pará, Rodrigo Henrique de Lima Pinto, Glênio Ítalo de Araújo e Daline Sueli Costa Alves. Enfermagem, pessoa com deficiência. Liz dos Santos Almeida. Enfermagem, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Andressa Souza da Silva, João Guilherme Rodrigues Ribeiro, Noemi Joaquim Bento da Silva, Luísa Cristina Alves Emiliano. Enfermagem, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado pessoa parda, preta ou indígena. Cristia Vitória dos Anjos Fernandes. Enfermagem, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Lucas Caldas da Costa Oliveira. Endria Camille da Silva Matos. Maressa Sampaio Guimarães. Ana Júlia Azevedo Silva. Enfermagem, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Ellen Bezerra Silva. Vamos aos cursos de engenharia com Neto Araújo. Ok, Josi, nós estamos apresentando pela Rádio Universitária FM 95,9 e TV Canal 2.1 TV Universitária o resultado preliminar dos aprovados no vestibular 2021 da Universidade Federal de Roraima. Vamos então ao curso de Engenharia Civil. Ampla concorrência. Iandrio Felipe Soares de Freitas Souza, Isabelle Alves da Silva, Rian Aran Sarmento de Souza, Alexandre Krokovic, Ana Larissa Silva de Moraes, Larissa Driele Ramos do Nascimento, Luiz Felipe da Silva Cavalcante, Yasmine Victória Menezes Sampaio, Thalisson de Carvalho Souza, Paulo de Oliveira Araújo Filho,
Marina Nogueira Carvalho, Alberto Barbosa dos Santos Neto. Em Engenharia Civil, bacharelado diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Deise Macedo da Silva, Carlos Eduardo Nunes da Silva, Eudes Ariel Cordeiro da Silva, Marcos Vinícius Colares de Lima, Ana Clara Cavalcante Isbel e Granderson dos Santos Gadelha de Assur. Engenharia Civil, diurno, bacharelado, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo não autodeclarado PPI. Társila Tamisa Laurindo Rolim. Engenharia Civil, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, vagas pessoas com deficiência. José Manuel Almeida da Silva. Ainda em Engenharia Civil, bacharelado diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. George Victor Siqueira Costa, Laís Costa Esteves, Stephanie Pinheiro Ribeiro, Luan Diverson Carvalho Barreto. Engenharia Civil, bacharelado diurno, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, pessoa parda, preta ou indígena. Guilherme Salvador Aires. E atenção, agora o curso de Engenharia Elétrica, bacharelado integral. Guilherme Bueno Renier, Gustavo Manuel Franca Pinto, André Felipe dos Santos Mateus, Victor Matias Barbosa Sanguanini, Ana Júlia Braga Rocha, Carlos Eduardo da Silva Frota, Mateus Keike Lira Gonzaga, Marcelo Luiz de Souza e Tony Deck da Conceição Leite. Ainda em Engenharia Elétrica, bacharelado integral, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI. Guilherme da Silva Maia, Tabita de Oliveira Napoleão, Felipe Cauã Souza, Misael Lopes Souza Silva. Ainda em Engenharia Elétrica, no curso integral, agora com aluno de escola pública de renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Nerlan Pereira de Oliveira. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Alexandre Sebastião de Almeida Moraes, Eduardo Sarque Souza, Bruno Alessandro Freire Portela, Raina Sales Cavalcante. Engenharia Elétrica Integral Bacharelado, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. João Felipe Almeida de Andrade. E agora a Josi vai trazer os aprovados do curso de Física diurno. Ok, Neto, em Física Licenciatura nós temos na ampla concorrência uma aprovada que é Vitória Pontes de Almeida. Agora o curso de Geografia Bacharelado, Vespertino e Noturno, na ampla concorrência, Jânio da Silva Lima, Arthur Moraes Gomes. Geografia Bacharelado, Vespertino e Noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Fílvio Mateus Rodrigues Pacheco. No curso de Geografia, Licenciatura Noturna na ampla concorrência, Raul Lopes de Castro, Olimar Nazaré Gonçalves Garcia, Tássio de Paula Gentil Alves, Lidiana da Costa Abreu, João Mateus Alves Machado, Angelina Martins Celestino. Ao curso de Geografia, Licenciatura Noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Francisca de Carvalho Oliveira, Patrício Nascimento da Silva, Victor Hugo França da Silva. Geografia Licenciatura Noturno,
aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Wellington da Penha Reis. Geografia, bacharelado diurno, ampla concorrência. Alex Bortolom de Matos. Magno Almeida dos Santos. Juliane Marques de Souza. Sadisley Damasceno de Andrade. Vitória Gardenha Vieira Silva. Lucas Moraes Ribeiro. Diego Souza Oliveira. Geologia. Curso de bacharelado diurno. Aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, preto, pardo ou indígena. Frederico Augusto Simões Oliveira. Agora, Neto, o curso de História. Pois é, Josi, nós estamos apresentando aqui em primeira mão pela Rádio Universitária FM 95,9 e também pela TV Universitária Canal 2.1, o resultado preliminar dos aprovados no vestibular 2021 da Universidade Federal de Roraima. E agora o curso de História, licenciatura noturno, ampla concorrência, Maurício Neutwing Silva, Davi Batista Matos, Jackson de Souza Félix, também Rafael Moraes Pereira, Franklin Nascimento Nogueira Filho, Natália Tuliana Magalhães Souza Silva, Lisiane Barbosa dos Santos, Ellen Keila Lima da Costa, João Victor Ribeiro Vasconcelos, Raimundo da Silva Brício Neto, Leandro Soares Dilana, Luísa Isanira Souza Santos, Edvan da Silva Nascimento, Malco Pereira Lima, Ayla Caroline Souza da Costa Silva, a Milena Silva Santos, a Jamiles Moraes de Araújo, Fabionildo Alves da Silva, Geomardson Daniel da Silva Brito. Ainda em licenciatura em História, noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Manuel Ramon Ferreira Bezerra, Jaime Rodrigues de Souza Júnior e Ana Paula Abreu Ferreira. Aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI, André Luiz Rodrigues Vidinho, Guilherme Fialho Lima. E agora no curso de Letras, Libras, também bacharelado noturno em ampla concorrência, a Daiane Tobias da Silva, Jéssica Caroline Cavalcante Cândido, Lene da Silva Santana, Raquel Noêmia do Nascimento Sampaio e Alessandra Ellen de Souza Costa. Ainda em Letras Libras, bacharelado noturno, pessoa com deficiência, específicas em redação, Márcio Eduardo Almeida Batista. Letras Libras, bacharelado noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, Scarlett Grana Pontes. Letras Libras, bacharelado noturno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, Juliandre Coutinho Viana dos Santos. Vamos ao curso de Letras, Português, Licenciatura Vespertino, ampla concorrência. Tailane Rocha do Nascimento. Elisa Coimbra Rodrigues. Luiz Henrique de Jesus Reis. Alice Silva Galvão. Raquel da Silva Lima. José Antônio Rodrigues Neto. Rosiane Gomes de Souza. Letras Português, Licenciatura Vespertino. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Carliane Correia Costa. Letras Português e Espanhol Vespertino, ampla concorrência. Tainá Suelen Malheiro da Silva. Wesley Caroline Batalha da Silva. Alessandro Ferreira da Silva. Iorelis Josefina Solarzano Sinfontes. Sidoca Paulo Lopes. Caterine Moura do Nascimento Amorim.
Letras Português e Espanhol, licenciatura vespertino. Aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Larissa Sapara da Silva. Letras Português e Francês vespertino. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado pessoa preta, parda ou indígena. Fábio Homero Anastácio. Ainda no curso de letras, português e inglês vespertinos, na ampla concorrência, temos Lucas Simon Mendes de Souza, Daniele Pimenta da Silva Andrade, Ana Beatriz Alexandre Lobo, Alice Milene Costa Silva. Letras português e inglês vespertino. Aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Lucas Barbosa Costa. Analícia Alves, Roger Marcos da Silva Carioca, Charles Martins Maríquio. Letras português e inglês vespertino. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Ellen Paiva França. Agora vamos ouvir o curso de matemática. Pois é, Josi, dando continuidade, então, ao resultado preliminar dos aprovados no vestibular 2021 da Universidade Federal de Roraima, nós vamos agora com o curso de matemática em bacharelado matutino e vespertino. Ampla concorrência, nós temos um vestibulando, que é o Gabriel Sancho Gil. Matemática, matutino e vespertino, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, nós temos Giovana Carla de Souza Rocha. Já em licenciatura no curso de matemática, vespertino e noturno, em ampla concorrência, nós temos Maxwell Oliveira de Souza, Gilberto de Souza Gomes Júnior e Hernandes Nascimento Bragança. Licenciatura em matemática, vespertino e noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, Revânio da Silva Brito, Rivaldo da Silva Brito, Luiz Caio Moura Barros. E agora nós vamos ao curso de Medicina Bacharelado Integral, ampla concorrência, Daniel Dourado Striker, Gustavo Henrique Melo Lavô, Raíza Rayane Ribeiro Reisdorfer e Helder Wesley Francelino Catarina, João Pedro Alexandre Chalde, Diandra Letícia de Campos Belotto, Giovana Barbosa Teixeira, Kiara Cristina Torres Gardenas, Vicente de Paula Barros Filho, Vitória Araújo Bezerra de Freitas, Sinara Leitão Pereira, Amanda Maria de Albuquerque Cunha, Altair Pereira de Melo Neto, Gustavo de Araújo Costa do Nascimento, Rafaela Gutierre Zeitone, Josvaldo da Silva Viana Júnior, Raíssa Fernanda Santos de Moraes, Luna Barreiro Nunes, Isabela Cristina Silva Cardoso, Bruna Benedete Valério, Ana Paula Oliveira Lobato, Paulo Francinete Dias de Souza Cruz Neto e Dian Vicenzo Silva de Lima, Marco Túlio Soares Menezes, João Victor Cardoso de Souza, Tayara Cristine Lucena Garcia, Daniele Souza de Abreu, Maria Eugênia Dantas Aguiar. Esses são os alunos aprovados no vestibular em Medicina Integral. E agora com pessoa com deficiência também do bacharelado do curso de Medicina Integral, Amanda Beatriz Farias Estrela, Patrícia Fernanda Araújo Queiroz, Camila Beatriz Guimarães de Moraes, Paulo Everton Feitosa Fonseca. Ainda em Medicina Integral, aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, vagas em PCD, Leonardo de Souza Cunha,
Carla Victoria Franco da Cruz e Joel Sidney Cruz da Silva. Ainda no curso de Medicina Integral, bacharelado, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, que é preto, pardo ou indígena, a Milena Silva de Souza, Larissa Costa Frazão, Kaisa ou Caísa Salles Rodrigues, Jackson Kennedy de Souza Ferreira, Railande Pereira de Oliveira, Ingrid Vitória da Costa Nogueira, Samuel Nascimento Araújo, Letícia Moraes Dias, Yuri Nascimento de Queiroz e Leonildo de Albuquerque Farias. Ainda aprovado no curso de Medicina, bacharelado integral, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, vagas com pessoa com deficiência também do bacharelado do curso de Medicina Integral, a Cristina Áurea Batista Vasconcelos. Já aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, aprovado no curso de Medicina, Elizabeth Honorato de Farias, Valdinei Lucas Votriche ou Votrique. Ainda no curso de Medicina Integral, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, vagas para portadores com deficiência, Davi Soares de Lima, Jennifer Coutinho da Silva, Leda Nara Guimarães Campos. Ainda no curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima, os aprovados, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado preto, pardo ou indígena, os vestibulandos Enzo André Araújo, Tetsu Eida Júnior, Uyarla Gabriela Nunes dos Santos, Gabriel Carneiro Arruda, Alexandre Souza Siqueira Molinari, João Pedro Araújo de Souza, Lara Cardoso de Carvalho Nunes, Thales Felipe Moranda ou Morandá Carvalho, Victor Tiago dos Santos Melo, Larissa Vitória Bezerril Sá da Silva. Ainda no curso de Medicina, bacharel integrado, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI, e vagas para pessoa com deficiência, Fábio Felipe dos Santos Nogueira. Aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo não autodeclarado PPI, Arthur Pereira Barcena Veras, Letícia Freitas Fonteneles. E agora, na sequência, vem o curso em veterinária, bacharelado, com a Josi. Josi. Vamos lá, Neto. Medicina veterinária, bacharelado, ampla concorrência. Vitória Augusta de Queiroz Duarte Maduro. João Vitor Ferreira Lessa, Matheus Machado Simões, Isabelle Cruz Queiroz da Silva, Nicolas Bastos Sá Mendes, Carlos Emanuel Oliveira Gonçalves, Luiz Henrique Menezes de Souza Cruz, Gustavo Henrique dos Santos Brandat, Shaira Hárida Viana de Souza, Karine Ribeiro de Abreu César. Medicina veterinária, bacharelado diurno, pessoa com deficiência. Edinalva Pereira Palmares. Brenda Mendonça Rote Nogueira. Medicina veterinária, bacharelado diurno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Rebeca Felizardo Alcoforado dos Santos. Igor Gabriel de Souza Oliveira, John Thomas Manuel Guerreiro, João Victor Viana de Vasconcelos, Railane Silva de Alencar, Jaqueline Carvalho da Silva. Ainda em Medicina Veterinária, curso diurno bacharelado, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. Ercília Watana de Araújo Cavalcante. Medicina veterinária, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, vagas pessoa com deficiência. Tiane Peixoto Mota.
Medicina veterinária, bacharelado diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Nicolas de Menezes Barros e Silva. Jennifer Stephanie Gomes Costa. Bruna Campos da Costa. Ágata Kailane Barreto Araújo. Medicina veterinária, bacharelado diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo, não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Jéssica de Souza Silva. Agora, Neto, vamos classificados em música, licenciatura. Pois é, Josi, hoje, sem dúvida alguma, é um dia de festas para muita gente, né? Que estamos apresentando aqui em primeira mão o resultado preliminar dos aprovados no vestibular 2021 da Universidade Federal de Roraima. Esse resultado está sendo apresentado simultaneamente pela Rádio Universitária FM 95,9 e também a TV Canal 2.1 TV Universitária. Vamos então aos aprovados no curso de licenciatura em música noturno. Em ampla concorrência, os aprovados: Rafaela Souza e Souza, Thaís Carneiro Pires, José Adriano Rodrigues Silva, Loiva Aldenaísa de Oliveira Viana, ou Aldenaísa, Carlos Quelel Amário Timóteo, Taiwan Wallace Padilha Silva, Juliana Oliveira dos Santos, Robson Bezerra Lima e o Caio Gonçalves Rocha. Ainda no curso de música e licenciatura noturno, pessoa com deficiência, Matheus Sapará Ferreira. No curso de música e licenciatura noturno, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo autodeclarado PPI, Kathleen Lohane da Silva. Aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado PPI, Edivaldo Carvalho Duarte. E agora o curso de pedagogia, licenciatura noturno em ampla concorrência, a Daina Souza de Oliveira, Aline da Silva Araújo, William Matheus Leonel Cortez, Sara de Oliveira Mota Almeida, Adriana Barbosa de Souza, Rosiane da Silva Costa, Elismara da Silva Oliveira, José Sales de Souza, Vanessa Pereira Batista. Dando sequência ainda ao curso de pedagogia, Esté de Oliveira Silva, Sulamita Ellen Gomes da Silva. E pessoa com deficiência, aprovado no curso de pedagogia, licenciatura noturno, Amanda Maria Portela Maia de Souza. Já aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Janaína de Souza Rodrigues, Vitória Alice Francisco, Stephanie Ferreira Borges, Alice Ana Félix Boaz. Dando ainda sequência ao curso de licenciatura em pedagogia, com aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI, Yasmin Lima Castro. Já aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo autodeclarado PPI, Sandro Weber e Natália Bezerra Teodósio. Também em pedagogia, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo não autodeclarado, PPI, Samira Bezerra de Souza. E agora nós vamos ao curso de psicologia em bacharelado e quem vai dar sequência é a Josi. Lembrando que nós estamos, quando nós falamos alunos com renda superior ou inferior a um salário mínimo e meio, isso, ou pessoas que se autodeclaram ou não como preto, pardo ou indígena, são devido às cotas que é lei federal e é seguido pela Universidade Federal de Roraima. Então, agora a Josi vem trazendo o curso de psicologia. Ok, Neto, se você se inscreveu, fez o concurso vestibular para psicologia, bacharelado, vamos ouvir a sequência dos classificados. Ampla concorrência, Jéssica Júlia Pedrosa Melo, Glenda Santos Padilho, Breno Mendes Garbácio,
Maria Gabriela Ferreira Lima, Maclian de Souza Coutinho Filho, Sahara Raina Lotas Badila, Eduardo Feitosa Nunes, Kailane Silva Greco. Psicologia, bacharelado, pessoa com deficiência, Isa Vitória Leal Rodrigues. Psicologia, aluna de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Alice Aguiar da Silva, Raislane Souza Cardoso, Miriam Oliveira dos Santos, Emily Camila Moraes Duarte. Ainda no curso de Psicologia, bacharelado, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, pessoa preta, parda ou indígena, Ana Elisa Vito Pereira Guimarães. Psicologia bacharelado, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Davi Wesley Rodrigues Guerra de Aguiar, Gisele da Silva Santos, Sofia Teixeira Lima, Maria Eduarda Azevedo Borges Lima. Psicologia diurno, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado, preto, pardo ou indígena, Renata Letícia Pereira Marques. Agora, os candidatos do curso de Química Licenciatura diurno ampla concorrência. Nayane Silva de Araújo, Alessandro Pereira de Souza, Samuel Alisson Pereira Martins, Elialdo Souza Oliveira, Micael Brasil Ferreira, Levi Gama Rufino, Rosária de Fátima Abensur Moraes, Sebastião Fernandes Farias Peixoto. Química Licenciatura, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo, autodeclarado preto, pardo ou indígena, Ramitsui Lima Mesquita, Tiago Mateus do Carmo Marques. Agora, Neto, vamos aos candidatos do curso de Relações Internacionais bacharelado. Pois é, Josi, vamos dando sequência, portanto, esses são o nome das pessoas que foram aprovados no vestibular 2021, é o resultado preliminar, portanto, da Universidade Federal de Roraima, aqui pela FM 95,9, Rádio Universitária, e também TV Canal 2.1, TV Universitária, emissoras ligadas à EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A relação dos aprovados do curso de Relações Internacionais, bacharelado diurno em ampla concorrência, a Rafaele Pimentel Galdino da Silva, Isabela Andrade, Victor Luiz Garcia Barbosa Noleto Almeida, Vitória Ramos Gomes da Silva, Glacidalva César Araújo de Andrade, Isabelle Talita Diniz Barbosa, Pedro Henrique Miranda de Assunção, Giovana Patrícia de Oliveira Rodrigues, Macaulay Michel Silva Flores. Ainda em Relações Internacionais, em bacharelado agora diurno, pessoa com deficiência, a Thaís Adriele Souza da Silva. Aluno da escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, Rodrigo da Silva Matão Bonfim, Emily Maria Sena Farias, Tainara Alves Torreias, Marilene Gabriela Torres. Ainda no curso de Relações Internacionais, aprovado no vestibular da Universidade Federal de Roraima 2021, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio autodeclarado PPI, o Anderson Rodrigues Soares, a Marta de Fátima Mariano da Silva. Relações Internacionais B, diurno, bacharelado, aluno da escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado PPI. O João Guilherme de Freitas Pires, José Cleiton Santos Queiroz, Ana Luísa Vilhena Moraes. Pois é, e agora os aprovados no curso de Secretariado Executivo Bacharelado Noturno em ampla concorrência, a Francisca Magna Rodrigues, Natiele Vitória Lima Braga,
Cleilda da Silva Ferreira, Isabelle Cristina de Assis Ferreira, Yara da Silva Andrade e Edneia de Souza Mangabeira. Ainda no Secretariado Executivo, Bacharelado Noturno, Pessoa com Deficiência, foi aprovado Lorena Asleide Oliveira de Souza. O Secretariado Executivo, aluno da Escola Pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio autodeclarado, PPI, Giovânia da Silva Santos, Carmen Bento Feitosa, Maria Cristina de Oliveira. Aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio e autodeclarado preto, pardo ou indígena, Caísa Roberta Moraes Barreto. Ainda em secretariado executivo, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio não autodeclarado PPI, a Naila Almeida Carneiro. E agora eu vou chamar a Josi para complementar essa relação dos aprovados no vestibular da Universidade Federal de Roraima, ano 2021. A Josi trazendo aí o curso de zootecnia em bacharelado. Oi, Neto. Zootecnia, bacharelado, diurno, ampla concorrência. Candidatos Davi Silva e Silva, Pablo Magalhães da Silva, Ingrid Aline Ribeiro da Costa, Rainara Ellen da Silva Macedo, Wyclef Manuel Valões Demésio, Fleorliene Félix Liarte, Emily Stefani Nascimento da Silva, Larissa Magalhães Mota, Manuele de Souza Silva, Jéssica Mota Gonçalves, Érica Kaline Alves Souza, Yara da Conceição Pereira da Silva, Keila Dutra Jacó. Zootecnia, bacharelado, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Gleciane da Silva Nascimento, Gabriela Melo dos Santos, Alessandra Caise Lima Craveiro, Juliane Aliniel da Silva Rodrigues. Zootecnia, aluno de escola pública com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, não autodeclarado preto, pardo ou indígena. Aline Sofia Araújo Feitosa. Zootecnia, aluno de escola pública com renda familiar superior a um salário mínimo e meio, autodeclarado preto, pardo ou indígena. Ellen Débora Carvalho da Silva. Rian Trindade Douglas. Ok, Neto? Lembrando que essa é a relação do resultado preliminar dos aprovados no vestibular da Universidade 2021. Você tem recado para eles, Neto? Josi, eu gostaria só de dar os parabéns a todos os aprovados, lembrar que é apenas o início de uma grande e árdua caminhada e que não desistam, e que hoje é um dia de festa, claro, para todos os aprovados, e que comemorar a vitória humilhando os vencidos é semear a discórdia. Então, comemorem à vontade, uma vitória merece ser comemorada e com muita serenidade, isso é o mais importante. E a partir das 18 horas essa relação vai estar junto com a lista de espera de todos os aprovados no vestibular 2021 da Universidade Federal de Roraima, no site oficial da instituição, que é ufrr.br. Muito obrigado pela audiência de todos e parabéns a todos os aprovados no vestibular 2021 da UFRR. Reprise às 14, 16 e 19 horas. Fique ligado na Universitária.